Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Bruno Silva. Espero que você esteja bem, porque eu estou cada dia melhor. Espero que você esteja cada dia melhor também, né? Essa é uma das nossas frases de poder, né? Eu estou cada dia melhor. Legal. Nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre o pensamento. Pensamento claro, estratégico, né, específico, que é o pensamento, que é o segundo pilar da lei da atração. O segundo pilar, o pensamento poderoso com raciocínio superior, pensar com a centelha, com o espírito, para que você possa manifestar aquilo que você deseja na tua vida. Vamos falar sobre isso. Então, esse vídeo é sobre o pensamento. Então, assim, ó, deixa eu começar essa explicação sobre o pensamento aqui contigo com uma pergunta, que é a provocação também. E você só vai entender a provocação depois que ver a minha explicação completa, né? E daí eu vou voltar no final com a pergunta de novo, tá? Aqui, quando eu terminar essa explicação, eu vou voltar com a pergunta, que é o seguinte: será que você pensa hoje? Será que você pensa? Você já parou pra pensar se você pensa? Você já encontrou alguém que não pensa na tua vida? Você olhando pro passado, pra tua vida, assim, ó, olha pro passado, assim, da tua vida. Você já pensou assim, naquela época eu não pensava? Então isso é um problema, né? Porque se para nós criarmos o que nós queremos na nossa vida, cocriar, a gente usar a lei da atração, manifestar as coisas, nós precisamos do pensamento como um pilar e você não pensa, aí fica difícil, né? Então assim, o tempo todo nós estamos criando a nossa realidade. Eu já falei pra você que a tua vida é a tua cabeça. E a tua cabeça cria a realidade, que é a mentalidade que você tem. Então assim, se você não usa isso de propósito, com pensamento claro, específico e estratégico, o teu pensamento ele vai ser aleatório, negativo, porque realmente é muito mais fácil para a maioria das pessoas colocar mais fé em coisa ruim do que coisa boa, né? Então é complicado, né? E é isso daí. O que acontece? 90% da população, talvez até mais, não pensa com o cérebro, tá? Pensa com o intestino. Essa é nova para você? Você já ouviu falar disso? Pensa com o intestino, com o cérebro emocional que nós temos aqui para baixo. No intestino. Que é o quê? É o que eu chamo de pensamento. Presta bem atenção e anota isso, que vai ser muito importante para você, tá? É o seguinte aqui, ó. Inclusive aqui no meu canal você vai me escutar muito falando sobre isso. Repetindo várias vezes essa explicação. O pensamento do intestino é o pensamento dual, dual de dualidade, porque é dois. Dual, então, né? Visceral, que é de víscera, né? Que é aqui embaixo, né? O intestino, as tripas, o estômago, as coisas tudo que tem aqui, né? Os intestinos, né? Porque tem o delgado e o grosso, né? Tem os intestinos ali, então. Então o que acontece? Visceral, dual, visceral, opinativo, opinião, narrativa e ideológico. Eu vou explicar cada um deles. Então, a maioria das pessoas opera esse tipo de pensamento. Você já sabe que você é uma consciência, você é o espírito. Você é um espírito dentro de um corpo. E que você não é a tua mente está abaixo do espírito, tá? Você pode considerar a tua mente, esse ego, então, como uma estação de rádio. Entendeu? Então, o que tu pensa é o que tu sintonizou ali. O que tu sente tá sintonizado. O que tu faz
é onde que tu tá sintonizado, tá? A frequência. Quando se fala de frequência, a maioria das pessoas fica pensando assim, tá, eu tô emitindo uma frequência pro universo, né? Sim, mas o que acontece? Você, na verdade, você primeiro tá emitindo uma frequência para você. Porque quem é que tá observando o que tu pensa? Quem é que observa o que tu sente? Quem é que tá observando o que tu tá fazendo? Quem é que é a pessoa que tá observando, tá dizendo, cara, isso tá errado, mesmo assim tu vai lá e faz. Né? É a consciência que você tem, a razão, o raciocínio superior. Então, observa que tem dois centros. Existe em você um centro superior, eu chamo de raciocínio superior, porque você consegue observar que ele vem daqui de cima. Pessoal, assim, ó, que gosta de chakra, dessas coisas, né? Que é muito interessante. Tem a glândula pineal lá dentro da cabeça e tem o chakra aqui, né? Do terceiro olho e o do topo da cabeça. Esses dois aqui, ó, e também a glândula pineal é o raciocínio superior, né? Inclusive tem até o pessoal, né, do raciocínio superior da imunização racional, né, de você ser um ser racional, fala bastante sobre isso, porque realmente o ser humano ele precisa operar do coração, né, o chakra do coração, aqui a garganta, né, então aqui ó, é elevado, daqui para cima nós temos que subir a humanidade. E como é que você sobe a humanidade? Primeiro você precisa subir você. Tem que subir você. E o que acontece? A maioria não tá ali. A maioria tá daqui para baixo. Ela é totalmente irracional e emocional. E nesse caso, ela pensa atividade mental, automatismo mental. Por isso a provocação que eu fiz para você. Será que você pensa? Esse pensamento do que eu quis dizer é o pensamento do raciocínio superior. Será que você pensa? Aí você pode ficar ofendido, Bruno. É claro que eu penso, meu querido. Ou pode ser que você pensa assim, ó, ô Bruno, eu tô na dúvida se eu penso. Tem várias reações que você pode ter. Mas agora eu tô te explicando o que significa pensamento. O pensamento único e verdadeiro é o pensamento superior do racional superior do cérebro. Esse é o único pensamento verdadeiro. Todo o resto é atividade mental. E como é que você diferencia uma coisa da outra? Porque esse pensamento aqui, ó, ele só pode ser dois do cérebro. Totalmente silêncio, que é a meditação, ou seja, é o não julgamento, aonde na meditação você está em silêncio aí observando o intestino, observando a emoção, observando a atividade mental, que eu já vou explicar para você que ela é opinativa. Só que quando você não medita e não está em silêncio, tu está no barulho, tu está no intestino. Aí você fica com o turbilhão do intestino. E o outro tipo de pensamento superior que você vai ter é o pensamento onde você faz esforço com o cérebro. Se você não está em silêncio, e olha, ficar em silêncio também é fazer esforço, hein? Se você não está em silêncio e você não está fazendo esforço com o cérebro, então você está em automatismo mental. E tu não está pensando. Você só está reagindo a estímulos externos e você também está simplesmente com... É como se tivesse um rádio e uma televisão ligado o dia inteiro em julgamentos, que você fica julgando os outros. Tá? O pensamento superior de esforço, ele se chama metapensamento, que é a capacidade de você sair fora e observar isso de longe, sem você pensar dentro da crença. Então, porque hoje, muitas vezes, tu pensa dentro da tua crença, tu pensa dentro do intestino. Você tem que sair fora e observar, ah, eu só penso isso porque essa é a minha crença, e eu tenho essa crença porque a minha avó botou isso aqui na minha cabeça, que vida de músico é difícil, isso é a minha avó que falou. Então você consegue se libertar disso e pensar diferente, pensar além daquilo que alguém te disse. Porque dentro das vísceras, você só pensa dentro daquilo que alguém te disse. Por isso que ele é automatismo. Você só está replicando. Então dentro de você, sim, é como se existisse um rádio ou uma televisão ligada, então é uma frequência, né? Tá ligado o dia inteiro só falando besteira. Que é o quê? Finalmente chegou aqui na parte que eu vou falar, né? Certo, errado, bonito, feio, pode, não pode, sou contra, sou a favor, concordo, discordo, acredito, não acredito, mereço, não mereço, posso, não posso, faço, não faço e assim por diante. Por que eu falei para você que é dual? Porque é dois
Dual de dualidade, binário. 2, certo, errado, bonito, feio, pode, não pode. Perceba que você não faz esforço cerebral para olhar para uma coisa e falar, aquilo ali tá errado, aquilo ali tá certo, aquilo ali eu discordo, aquilo ali eu concordo. Tu não faz esforço. Então, porque ele é uma hipnose. O que é hipnose? Sono acordado. É uma hipnose, você está dormindo. Quando você pensa assim, você está dormindo. Você está dormindo. Você está hipnotizado pelo teu intestino. Dual, opinativo, que é a opinião. O que tu acha sobre uma coisa que tu acredita. Uma crença é uma opinião também, né? Uma crença, uma fé. Tá? Dual, opinativo, visceral, porque eu falei pra você que ele... certo, errado, bonito, feio, pode, não pode, sou contra, sou a favor, não vai acontecer no cérebro. É pra baixo, por isso que ele é visceral. E também visceral, porque ele é da barriga. Deixa eu... Pensa comigo aqui, ó. Eu não sei se você tá sozinho agora. Aí onde você tá. Eu gostaria até que você fizesse um teste. Se você fizesse um exercício aí, ó. Pega uma coisa que tu não gosta. Uma coisa que tu não gosta, que tu é contra. Tá bom? E fala em voz alta, se você conseguir fazer isso agora, tá? Se não tiver aí gente por perto aqui, né? Aqui eu tenho meus vizinhos aqui, por exemplo, que deve estar ouvindo a aula aqui. Mas tem a tua família, talvez, né? Mas se você não tiver vergonha, também não precisa. Eu quero propor o seguinte exercício para você entender. Pensa uma coisa que tu odeia e que tu é contra. Tá? E fala em voz alta. Eu sou contra aquilo dali. Eu sou contra tal coisa. Olha só de falar aqui com você, a minha barriga ela já dobrou. E ó, as minhas mãos fizeram assim, ó, e eu nem fiz de propósito. Faz aí pra você, se você não conseguir fazer em voz alta, faz em voz baixa. Eu sou contra uma coisa. Olha como mexe pra baixo. Eu sou contra. Aquilo ali não pode, aquilo ali tá errado. Errado, feio. Eu sou contra, eu discordo. Eu vou me opor àquilo ali. Eu não consigo, não dá. Não é assim. Ó, tudo é aqui. Olha minhas mãos, ó. Olha a linguagem corporal. É tudo para baixo. Então o ser humano ele opera para baixo. E esse pensamento aqui, geralmente ele é negativo. Esse que é o problema. E ele é aleatório. Ah, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve, o importante é trabalhar. Qualquer coisa serve. Fazer um currículo, vamos entregar em qualquer lugar, qualquer coisa serve. Ele é aleatório, qualquer coisa. O que você acaba criando na tua vida? Discussões, brigas, qualquer coisa, vão te pagar qualquer coisa por mês, porque você disse que poderia pagar qualquer coisa para você. É aleatório. E os últimos dois ali que eu falei, ele é ideológico. Ideológico tem a ver com visão de mundo. A palavra ideológico e ideologia, ela vai muito além de política, tá? Mas na prática, levando para política agora, o que significa isso? É que a nossa política, democracia, ela é feita baseada em opiniões. Ela é feita, uma política visceral, por isso que as pessoas brigam com isso. Porque as pessoas que elas estão dentro de política, dessas coisas, elas são pessoas viscerais. Visceral, né? Dualidade, né? Esquerda e direita, né? E quem tá fora tá errado também e tudo mais, né? Então é dual, visceral, opinativo, ideológico, né? Então a política tá dentro disso. Mas ideológico tem a ver com valores, tem a ver com a sua cultura, com a tua criação, com a tua cabeça. Então, mas com a tua cabeça no sentido emocional, no sentido visceral, tá? E ali você viu que eu falei também narrativa. O que é narrativa? A mesma coisa que literatura. Tá? Literatura. O livro tem uma história, né? A história. O Bruno, ele é um vilão, ou ele é um mocinho, ele tem um objetivo, ele tem um líder, ele é líder de pessoas, ele tem um grupo, ele tem uma crença de identidade, ele tem uma crença de pertencimento, ele tem desafios, é uma história, é uma narrativa. Tá? Observa que quando você fala de alguém, você conta a história dessa pessoa, é uma história.
Uma vez uma aluna me perguntou assim, Bruno, como é que eu faço para lidar com fofocas? Eu não gosto disso que as pessoas ficam falando da minha vida. E eu disse para ela, você vai conseguir lidar com fofocas tranquilamente quando você perceber que as pessoas não falam da sua vida. Elas falam da vida que elas acham que você tem, tá? Porque elas não te conhecem, elas criaram uma narrativa, elas criaram um personagem, acreditaram naquele personagem e saíram falando. E de repente elas começam a brigar uma com as outras, e aí cria uma facção do grupinho que tá te defendendo da pessoa e o grupinho das pessoas que estão te atacando, porque a pessoa te atacou primeiro numa reunião. Imagina uma reunião, um churrasco em família, puxam o teu nome na reunião e de repente você começa a atacar aquela pessoa, né? Porque você já se convenceu que aquela pessoa é um vilão, é uma narrativa, é um personagem que você criou na tua cabeça e tá projetando em cima da pessoa. E aí você cria aquilo ali, de repente já tem a tua facção, tem os que pensam como você e os que estão defendendo. E de repente tu começa a falar da vida de alguém, ou também alguém tá fazendo isso contigo, inventando uma narrativa sobre você, de repente as pessoas começam a sair no soco. Começa a sair no soco? Por quê? Por causa de alguém que não existe. As pessoas estão brigando por narrativas que elas criaram a respeito de alguém que nem está ali, do grupinho de pessoas que está a favor daquela pessoa e o grupinho da pessoa que está contra aquilo ali. E quando você vai ver, vai pesquisar na vida real, não tem nada a ver, a pessoa de verdade é uma outra coisa e assim por diante, né? Você não vive na realidade, você vive na tua cabeça, você não vive no mundo, você vive na tua cabeça. E tem muita gente que não entendeu isso ainda. Por isso que você vê nas notícias que aparecem, simplesmente o cara pega a namorada dele e aqui, ó, vai, né? Então, eu não vou falar muito aqui porque pode dar problema no vídeo, mas é pedaços. Aí pega aqueles pedaços e dá pro cachorro comer e depois enterra aquilo e assim por diante. E aí a mãe do cara fala, nossa, meu filhinho tão bonzinho, meu filhinho, ele jamais faria isso. Nem a própria mãe não conhece o cara, o que ele é capaz de fazer. Por quê? Porque a mãe não vive na realidade. O pai e a mãe, geralmente, eles ficam presos, né? Então, por exemplo, você é adulto agora, provavelmente, você sabe que teu pai e tua mãe é como se você fosse um bebê, né? Eles falam de você como se você tivesse 10 anos de idade. E sempre vai ser assim, porque realmente a cabeça das pessoas para no tempo e é uma narrativa também. Sabe aquela pessoa que trata você como uma criança, é uma narrativa que ela tem na cabeça dela. Ok, então o que você vai fazer agora? Vai olhar aí na tua cabeça, agora que você já desenvolveu consciência, você já acordou, antes você estava dormindo para isso que eu te expliquei, agora você acordou para isso, essa explicação que eu te dei aqui agora, né? Você vai fazer uma autoanálise agora, um autoquestionamento, você vai olhar para dentro de você agora e vai ver assim, tá, o que é de dual aí que tá dominando a minha cabeça? Que dualidade que tá dominando a minha cabeça? Próximo, o que é narrativa que eu tô defendendo na minha cabeça? O que é ideológico para mim? Eu tô brigando pelo quê? O que mexe com as minhas vísceras? E assim por diante. E o meu pensamento tá muito aleatório e muito negativo, e assim por diante. Você vai fazer uma autoanálise a respeito disso que eu falei e vai medir aí o quanto que você pensa com vísceras no dia a dia e o quanto que você realmente pensa com o teu cérebro com o raciocínio superior, tá? Lembrando que o raciocínio superior é do coração para cima. Então, coração com amor para cima. Existem várias maneiras de você perceber isso, né? Então, eu já tive vários alunos já, e eu vou dar um exemplo aqui para você. Um aluno meu falou que ele não entrega cesta básica para quem é de esquerda, e uma aluna falou que não entrega cesta básica para quem é de direita, né? Então, o que é isso? Uma caridade condicionada. Eu só vou te dar uma cesta básica se você ter a mesma ideologia, o mesmo pensamento que o meu, a mesma ideia, a mesma opinião política, tá? É assim, quando você sai do personagem, você consegue perceber que tu tá vivendo aquilo dali. E isso não bate com amor. Que você vai ver como que é importante no próximo pilar da lei da atração, que é o sentimento. Não tá batendo com isso. Então, tem que pensar sobre isso, tá? Faz aí uma análise. Próxima coisa que é a garganta. O que tu tá falando no dia a dia? E qual é a tua comunicação interna? O que tu comunica pro outro?
a narrativa, a história que tu conta da tua vida e da vida dos outros, tá? Como é que tu usa o chakra, né? A energia da laringe, da fala, como é que você usa, como é que tu usa o coração, como é que tu usa a laringe, terceiro olho e o superior aqui, né? O coronário, que se fala, e lá dentro a glândula pineal. Como é que você usa o raciocínio superior, então? Você está usando metapensamento ou você está pensando com vísceras? Você pensa além daquilo que alguém te disse e por conta própria? Ou você pensa no coletivo? Tá? Como é que tu pensa hoje? Você pensa hoje? De novo a provocação, tu pensa hoje? Ok, Bruno, como é que eu penso? Muito bem. Já te ensinei. Autoquestionamento. Questionar a hipnose toda. Por que a hipnose... Deixa eu repetir de novo para você, eu espero que você tenha entendido. O ser humano ele vive em hipnose, tá? É normal, a gente vive, nós vivemos em víscera, tá? Isso é normal, nós somos animais, nós estamos dentro de um corpo de carne. É normal, porque você... Imagina toda vez que tu vai dirigir um carro, tu tem que reaprender, né? Não tem sentido. Então, o teu cérebro guarda como dirigir um carro. Então você dirige o carro hoje, enquanto escuta a música, canta a música, conversa com alguém, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo, porque você está hipnotizado. Hipnose, sono acordado. As pessoas aí na volta de você, e inclusive você, elas vivem dormindo. Elas vivem dormindo. Eu costumo dizer que tem pessoas que dormem formalmente 8 horas por dia e informalmente 16 horas por dia. Porque ela dorme 8 horas, mas quando ela está acordada, ela está em hipnose visceral, dual visceral, em narrativas, em ideologia e opiniões, tá? E crenças, que é tudo aquilo que você acredita. Vivendo uma vida aleatória, uma vida programada por quem educou ela na infância, e uma vida, então, onde ela não decide o que ela quer. Tá bom? Como é que sai disso? Raciocínio superior. Crie uma imagem mental clara e específica daquilo que você deseja. O que você deseja? Legal? Eu quero ser autoconfiante. Eu quero pesar 70 quilos. Não pense quanto que tu quer perder. Eu quero perder 100 quilos para pesar 70, porque eu tenho 170. Não faça isso. Pensa direto o objetivo final. Eu peso 70 quilos. Eu ganho 10 mil por mês. Fazendo o quê? Sendo palestrante? Coloca a profissão uma ideia clara e específica. Uma ideia clara e específica. Uma dica de livro para você aqui agora, para você pensar. O livro Quem Pensa Enriquece. Português, quem, pronome de exclusão, que pode ser substituído por somente, só. Então, somente quem pensa. Então, o somente, ele tá junto com o quem, porque o quem restringe, ele é um pronome de exclusão. É só aquilo ali. Então, só quem pensa enriquece. O nome do livro, Quem Pensa Enriquece. Quem tem mais de 30, dê like no vídeo. Quem tem menos de 30... vai fazer um comentário aí me dizendo qual é a sua idade, né? Porque é muito bom ter jovens aqui. Então, ó, não tem como você ter mais e menos de 30 ao mesmo tempo. Então, ou tu vai dar um like ou tu vai fazer um comentário. Você entendeu? Então, ó, Quem Pensa Enriquece. O livro Quem Pensa Enriquece, ele fala sobre isso. A capacidade de pensar. Uma imagem mental clara e específica, página 38, em algumas edições, está escrito: o primeiro passo é decidir quanto que você quer ganhar por mês. Depois escrever num cartão e ler aquele cartão ali, a tua meta, e dizer o que você vai fazer em troca do dinheiro. Você vai vender o quê? Quem Pensa Enriquece, o segredo do livro é esse. E aí ele fala sobre você montar um currículo para uma empresa específica, para um cargo específico, para que você não fique currículo em qualquer lugar, porque qualquer coisa serve. Então o livro Quem Pensa Enriquece, ele fala: sai do negativo, sai do aleatório, sai das vísceras e pensa de forma superior, com pensamento claro, específico e definitivo daquilo que você deseja. Pensou, fixou, é isso daí. Uma imagem mental clara
daquilo que você deseja. Você pode ter um quadro de visualizações, você pode colocar no teu computador imagens daquilo que você deseja e deixar aquilo ali fixo na sua cabeça. Isso é pensar de verdade. Bom, aí o que acontece? O assunto aqui é muito vasto. Então, aqui no meu canal, se inscreve, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos, um aulão, só sobre o pensamento. Eu espero que você goste, porque eu vou ter que trocar de assunto, né? Porque são muitos minutos aqui falando. E é um assunto fascinante, eu vou voltar a explicar sobre isso daqui melhor. Você quer se aprofundar sobre o pensamento? Assiste a série lá, tá? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E eu quero fazer um convite aqui no final do vídeo para você, que é o seguinte, eu coloquei aqui embaixo o meu WhatsApp. Lá eu tenho o grupo do WhatsApp e também você pode fazer parte dos meus contatos e ficar na minha lista, tá? Nos meus contatos você consegue conversar com o nosso grupo, com várias pessoas, com vários alunos, e também conversar comigo no privado, tá? Eu respondo perguntas de graça, tá bom? Sempre que possível. Não é inteligência artificial e não é minha equipe, sou eu mesmo, tá? Conversando com você. Quer tirar tuas dúvidas? Tem uma dúvida assim mais pessoal, assim, alguma coisa que você quer me contar ou quer desenvolver, assim, venha, tá? No WhatsApp, às vezes a pessoa se sente até melhor, né? Que é nós dois diretamente conversando. Qualquer vídeo, tá? Qualquer vídeo do meu canal, é só você pegar, por exemplo, e falar o título dele pra mim, tirar print, por exemplo, ou comentar comigo no WhatsApp, eu sei qual é que é o vídeo, e falar assim, Bruno, ó, no minuto tal você disse tal coisa, posso fazer essa pergunta pra ti, o que tu quis dizer, como é que não é, né? E eu vou ter um enorme prazer de responder para você, tá bom? Aqui o meu trabalho é de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, ensinando você aqui da geração Diamante Azul como se tornar diamante por dentro, tigre por fora. Uma pessoa que ela desenvolve o interno, a espiritualidade, o autoconhecimento, única, rara, preciosa, que sabe seu valor, diamante por dentro, né? Capital intelectual, rica por dentro e tigre por fora, que tem ação, tem atitude, faz acontecer. Né? Então, diamante por dentro, tigre por fora, atitude para você colocar em prática o conhecimento. Tem a minha mentoria também, tem um monte de coisa legal, né? Porque é o meu trabalho também, eu vou oferecer para você lá. E eu espero que você participe. E muito obrigado, tá? Até mais.